quarta-feira, 31 de agosto de 2016, dia em que Dilma Rousseff foi cassada por crime de responsabilidade. Dia da posse de Michel Temer na presidência da República. Nesta edição especial do Senado Agora, você vai saber os detalhes de uma data que entrou para a história do Brasil. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Com o desmembramento das votações, Dilma Rousseff teve o mandato cassado, mas não perdeu os direitos políticos. Essa decisão só foi possível em razão de um recurso de última hora apresentado pela bancada do PT ao presidente da sessão. A mudança provocou polêmica na retomada dos trabalhos hoje pela manhã. No início da sessão, o debate foi dominado pelo destaque apresentado pela bancada do PT. O pedido era para que os senadores votassem a condenação da presidente por crime de responsabilidade e só depois a perda dos direitos políticos por 8 anos. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que, ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato porque não queria perder os direitos políticos. 2 pesos e 2 medidas, porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. Amparado pela Constituição e pelo regimento interno do Senado, ele explicou ainda que o pedido de uma bancada de senadores não precisa ser submetido ao plenário. Em função disso, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. O governo criticou a decisão. Não será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. Isso argumentaremos, obviamente, no momento do encaminhamento dos destaques. O ministro Lewandowski explicou que a decisão não era de mérito e que a qualquer momento os parlamentares podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar esse julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. Depois de definir pelo desmembramento das penas, era chegada a hora de saber o destino de Dilma Rousseff. A sessão continuou sem intervalo algum até o veredito dado no início da tarde. Veja como foi. A sessão prosseguiu com a apresentação do relatório do julgamento, em que o ministro resumiu as alegações da defesa e da acusação. Em seguida, foi o momento de os senadores subirem pela última vez à tribuna para reafirmar os pontos contra e a favor do impeachment. Cada lado teve 10 minutos para falar. Aqui há 2 tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment. E os outros, que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. O momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro. Os 81 senadores votaram sobre a decisão do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. 61 senadores entenderam que sim, ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. 20 senadores foram contra o afastamento definitivo da presidente. Logo em seguida, o ministro Lewandowski abriu um tempo para que os senadores discutissem a segunda votação, que decidiria se a presidente ficaria também inelegível. Que não aplique essa pena
pena de inabilitação, pela honestidade, pela idoneidade, independente de erros que alguns concordam que ela tenha cometido, que eu particularmente discordo, acho a presidente uma pessoa correta e que não cometeu esses erros, mas é uma pessoa que com certeza deverá ser convidada para dar aulas em universidades. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública, que não a impedirá de prestar um concurso, que não a impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição, Vossa Excelência sabe disso. Antes da segunda votação, o presidente Renan Calheiros fez um apelo ao plenário. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Dilma Rousseff manteve os direitos políticos. Eram necessários 54 votos para que ela ficasse inelegível, mas apenas 42 senadores apoiaram essa punição. No último ato do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal leu a sentença, assinada por todos os senadores. A decisão teve efeito imediato. É imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, José Maranhão, emitiu nota oficial em que lamenta a decisão feita durante o julgamento de Dilma Rousseff de alterar uma disposição constitucional por meio de um voto de destaque. No texto, o senador diz que crê ser inadmissível, sob a ordem jurídica vigente, retirar da Constituição o artigo que determina explicitamente, nos casos de impeachment, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Maranhão espera que a novidade seja barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Terminada a sessão do impeachment de Dilma Rousseff, começou uma corrida contra o tempo para preparar o Senado Federal para a posse do presidente Michel Temer. Correria para que tudo estivesse pronto às 4 da tarde. As equipes do Patrimônio, das Relações Públicas e do Cerimonial do Senado tiveram pouco mais de 2 horas desde a sessão que cassou o mandato de Dilma Rousseff para arrumar tudo. Para ganhar tempo, o protocolo foi quebrado e a sessão de posse de Michel Temer foi feita no plenário do Senado e não no da Câmara dos Deputados, como normalmente acontece. Nós já temos uma experiência de várias outras posses e com sucesso, então a gente já tinha o que era preparado. Nós fazemos as sessões solenes do Congresso, então tudo foi acionado só ao final da votação. Você tem um número de quantas cadeiras, de quanto da metragem do tapete? O tapete aqui, creio que em torno de mais de 500 metros, tapete, tá? E cadeiras aqui, nesse momento aqui, que nós vamos usar fora, seriam poucas, coisa em torno de 20 cadeiras aqui. Algumas 5 mesas por aí, né? Foi tudo muito rápido. Temer chegou acompanhado de autoridades dos 3 poderes e foi direto para o plenário, que estava lotado. Em sessão solene do Congresso, o novo presidente optou por não fazer discurso. Ele somente assinou o termo de posse. O agora presidente da República tinha pressa em tomar posse no cargo, porque com a confirmação do impeachment de Dilma Rousseff, a intenção era viajar para o encontro da cúpula do G20 na China, já oficialmente como presidente. Senadores oposicionistas e da base do novo governo falaram como esperam que seja a relação entre o executivo e o legislativo neste novo cenário. Não dá para um partido se comportar com lealdade aos princípios do governo e do país e a outra parte da base fazer aquilo que bem quer, para ficar bem consigo próprio. Ou todos trabalham unidos em torno do interesse do país e seguem a orientação do governo, ou esse barco não vai aportar em Porto Seguro. Nós hoje, inclusive, vimos as fissuras que existem nessa base de sustentação. Eles tinham unidade para afastar o PT, mas eu
vejo muita dificuldade para se construir uma unidade para governar. Após a posse de Michel Temer, o plenário do Senado fez uma reunião deliberativa. Os senadores aprovaram uma medida provisória que pode ampliar o financiamento para os produtores rurais. Outras duas MPs que reduzem ministérios e estimulam as privatizações ficaram para o dia 8 de setembro. 4 horas depois da sessão do impeachment, os senadores se reuniram para votar a última medida provisória assinada por Dilma Rousseff. A MP 725 aumenta a oferta de crédito para o setor agropecuário. A expectativa é de que, em um ano, investidores estrangeiros apliquem 30 bilhões de dólares no setor. A grande diferença é que agora eles poderão e serão lastreados em dólar. O que vai significar isso? As agroindústrias exportadoras do país vão poder tomar financiamento internacional com juro muito baixo e dar as suas garantias, porque eles vão tomar recursos dos próprios compradores dos produtos produzidos no Brasil. O relator pediu a aprovação da medida provisória, mas disse que a proposta não terá efeito prático, já que os produtores terão que pagar mais impostos se houver variação no dólar. O que nós estamos votando aqui é algo inócuo. Nós não teremos nenhum resultado com a medida provisória que veio do governo. Por quê? Porque hoje o grande capital que quer hoje financiar a agropecuária brasileira, ele não vinha para financiar o setor agrícola, por quê? Porque não tinha garantia cambial. O que é que a medida provisória diz? Olha, o dinheiro vem, mas a variação cambial vai ser tributado. O presidente da sessão, o senador Jorge Viana, leu outras duas medidas provisórias que chegaram da Câmara nesta quarta-feira. As primeiras MPs assinadas pelo presidente Michel Temer. Uma reduz o número de ministérios e a outra cria um programa de incentivo a privatizações. Para serem votadas, elas dependiam de acordo. Todo esforço que foi feito para aprovar essa matéria na Câmara dos Deputados, esse esforço todo vai ser perdido aqui. Então, o que eu queria propor, senhor presidente, o que eu gostaria de propor era que fizéssemos, se possível, a aprovação dessas medidas provisórias hoje. Mas a oposição resistiu. Não tem acordo para abrir mão do prazo regimental. A votação ficou para o dia 8 de setembro, uma quinta-feira depois do feriado da Independência. Se não forem votadas, as duas medidas provisórias perdem a validade. O julgamento de Dilma Rousseff fez com que a TV Senado atingisse índices recordes de audiência. O burburinho dos bastidores, jornalistas transmitindo por todos os meios a história do Brasil. Mais de 1.300 credenciados, entre cinegrafistas, auxiliares, repórteres, fotógrafos, produtores, documentaristas. Brasileiros e estrangeiros de 13 países, desde a vizinha Argentina aos distantes Catar, China e Turquia. E para quem não pôde estar aqui, a TV Senado garantiu a transmissão ao vivo em formato digital de todo o processo do impeachment. Sinal que foi retransmitido por outras emissoras. Mesmo protagonizando cenas de muita emoção e que podem causar um impacto profundo na vida do brasileiro, o que sustenta uma TV pública não são propagandas de sabão, de refrigerantes, nem de bancos. Aqui, o termômetro principal é o interesse do cidadão. E nesse ponto, o julgamento da presidente Dilma Rousseff, transmitido pela TV Senado, tem batido recordes de audiência. No canal da TV Senado no YouTube, o pico de audiência foi na sessão final de julgamento. 224 mil internautas acompanhando ao mesmo tempo. No dia anterior, o depoimento de Dilma Rousseff também teve milhares de visualizações simultâneas. Naquele dia, pelo YouTube, foram quase 4 milhões de visualizações. E pelo site oficial da TV, no portal do Senado, mais de 2 milhões. O número de inscritos no canal da TV Senado no YouTube mais do que dobrou desde maio, ultrapassando os 130 mil. Mostra que é importante nós termos
com os profissionais e uma TV como a TV Senado servindo o Brasil. Com o slogan "A transparência que você vê", a TV Senado chega a 21 capitais em canal aberto. Além disso, por antena parabólica e TV por assinatura, 40 milhões de casas puderam também testemunhar mais um capítulo da história brasileira sendo escrito. O que o senhor acha daqui a alguns anos, quando todo esse período que a gente passou aqui for resumido a 2, 3 parágrafos de um livro de história? O que vai estar escrito? É uma boa pergunta essa. Eu creio que vamos ter muitos livros, com posições diferentes, muitos daqui vão escrever suas impressões. Vamos supor, um parágrafo, o que é que vai dizer? Aí vai dizer, teve uma presidente que cometeu erros e que os senadores destituíram depois de um grande debate em que alguns diziam que houve crime e outros disseram que não houve crime. Eu acho que vai ficar as duas opiniões. Não vai ser dizer, ela foi criminosa, não vai sair. Eu fiz minha última fala perguntando como a história vai nos julgar a todos. Não a presidente Dilma, porque acho que ela tem sido a grande vítima desse processo. Mas vai julgar a imprensa brasileira. Vai se perguntar se a imprensa foi conivente ou não com esse processo, se foi isento ou não. Vai julgar a elite brasileira, vai julgar os tecnocratas, setores do judiciário, cada biografia que compõe o Senado, serão passadas a limpo. A sessão que julgou Dilma Rousseff começou na quinta-feira da semana passada. Foram mais de 61 horas de trabalho do plenário em 6 dias de julgamento. Encerramos esta edição com um resumo em imagens dessa maratona histórica do Senado. Obrigado pela companhia. Boa noite. O Senado Federal se reúne como órgão judiciário. Que nós lembremos sempre que este é um julgamento político. Quero saber qual é a moral que vocês têm. Uma conduta ilegal e inadequada se condicionar por uma meta que não está em vigor. O afastamento da presidente pelos motivos alegados é um atentado à democracia. Nós vamos saber como está o clima do segundo dia de julgamento. Eu exercito todos os dias a tolerância e a temperança. O debate sobre a suspeição das testemunhas se estendeu por 1h30 e foi marcado por momentos de tensão entre os senadores. O auditor auxiliou a parte fora das competências normais do Tribunal de Contas da União. É gravíssimo. Uma testemunha de defesa, a mais contundente ouvida perante a comissão, ter sido contratada como assessora de uma parlamentar. Todos os atos foram tomados com base no princípio da legalidade. Este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara. Por tudo que vi e avaliei, concluí no parecer de pronúncia pela ocorrência do mencionado crime de responsabilidade. Não havendo crime de responsabilidade, é golpe sim. Golpe, senhores senadores e senhoras senadoras, é praticar contabilidade criativa. Ora, as pedaladas foram uma fraude. O que se queria? Um e-mail da presidente, um ofício dizendo não contabilizem? Nós vamos afastar uma presidente da República por uma tese que não existia, de que há uma ofensa formal ao orçamento? Se aquele dito popular valer, que contra fatos não há argumentos,
a presidenta Dilma tem que ser inocentada amanhã. E foram milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas para manifestar sua indignação. E é isso que incomoda o PT. A sessão de julgamento entra hoje no 6º dia e todo o processo já dura 10 meses desde a chegada da denúncia ao Congresso. Declaro reaberta esta sessão. Percorremos uma estrada pavimentada na legitimidade e muito bem sinalizada pela Constituição. Para encaminhar a votação a favor do libelo acusatório por 5 minutos. Eu queria, em nome dos senadores e das senadoras, dizer: votamos e encaminhamos o voto sim pelo afastamento definitivo, pelo impeachment da senhora presidente Dilma Rousseff. Quando tem o processo, o rito legal, mas sem o crime, isso não é o impeachment, isso é um golpe. Temos que votar, senhor presidente, com a preocupação de não lançar o Brasil na insegurança, na possibilidade da instabilidade e do caos que não será superada por um governo que não tenha a legitimidade do voto. Hoje nós estamos vivendo aqui um novo momento, um momento sim de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra, asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Votaram sim 61 senadores. Votaram não 20 senadores.